Quando se trata de chocolates, a Chocolate Pan é uma empresa que deixou uma marca incrível na memória coletiva dos brasileiros. Desde o lançamento de seus produtos, mais de 8 décadas atrás, a Pan ensinou aos brasileiros a apreciação do chocolate de uma maneira única, com muita criatividade, transformando a simples degustação em momentos inesquecíveis. Mas a história da Pan de chocolates é tão doce quanto pode ser perturbadora. Em um tempo não tão distante, a Pan, astutamente, aproveitou-se de uma tendência não tão saudável da época, o vício em cigarros. O que torna este enigma ainda mais misterioso é que essa empresa não era uma fabricante de tabaco, mas uma chocolateria. Como, você se pergunta? A resposta está repleta de segredos, estratégias de marketing e um toque de nostalgia. Vamos desvendar como essa empresa transformou um problema social em uma trama de sedução, capturando a imaginação de crianças que, naquela era de glamour, eram atraídas pela sofisticação do ato de fumar. Intrigante, não é mesmo? Venha desvendar os segredos por trás dos cigarrinhos de chocolate e das estratégias da chocolateria Pan. Tudo começou na década de 1930, em São Caetano do Sul, no coração do ABC paulista. Aldo, um engenheiro químico formado na cidade italiana de Turim, teve uma visão ambiciosa. Ele convidou seu cunhado, um engenheiro eletricista, para se juntar-se a ele em uma construção de uma fábrica de chocolates, balas e confeitos. Seu objetivo? Nada menos do que competir com as marcas tradicionais da época, como Gardano, Lacta, Rocco e Garoto. Em 1935, a PAN, abreviação para Produtos Alimentícios Nacionais, tornou-se uma realidade, marcando o início de uma jornada incrível. O lançamento da PAN no mercado foi tão notável quanto audacioso. A Liberty e Falcherro publicaram um anúncio em um jornal de grande circulação, anunciando o lançamento de um foguete para a Lua em 12 de dezembro de 1935. Multidões se reuniram no campo de Marte, aguardando o evento que, como era de se esperar, nunca aconteceu. No dia seguinte, a revelação surpreendente: o foguete representava os produtos da PAN, que estavam chegando ao mercado, com um estrondoso sucesso. Este era então a primeira vez em que a Chocolates Pan chamava a atenção de milhares de pessoas com suas ideias surpreendentes e ao mesmo tempo assustadoras. A produção dos primeiros produtos da Pan começou em 1936, incluindo chocolates, balas e confeitos. Máquinas usadas, adquiridas no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma caldeira a vapor para cozinhar ingredientes e cerca de 30 funcionários formaram a equipe inicial. Técnicos especializados foram contratados para orientar sobre matérias-primas e processos de fabricação. Os ingredientes chegavam à fábrica de diversas partes do Brasil. Naquela época, as balas eram fabricadas em tachos. O ponto era alcançado pelos confeiteiros e os doces eram embrulhados à mão, um a um. Enfim, chegamos a um dos produtos mais icônicos da Chocolate Pan, que foi lançado em 1941, os cigarrinhos de chocolate. Em uma sociedade em que o ato de fumar era considerado chique, esses chocolates simulavam a forma de consumir tabaco. Sua embalagem imitava um maço de cigarros, e em 1959 ganhou o rosto de dois meninos, um negro e um branco, segurando o chocolate como se estivesse fumando. Os cigarrinhos de chocolate tornaram-se um fenômeno de sucesso entre as crianças devido a uma combinação de fatores, incluindo a influência do uso de cigarros em grande escala na sociedade da época e uma estratégia de marketing eficaz por parte da Chocolate Pan. Na época em que os cigarrinhos de chocolate foram lançados, o ato de fumar era amplamente considerado chique e socialmente aceito. Era comum ver adultos fumando em locais públicos, programas de televisão e até mesmo em anúncios publicitários. Esse cenário criou uma imagem de sofisticação em torno do ato de fumar, que, inevitavelmente, atraiu a atenção principalmente das crianças. Elas viam os adultos fumando e, naturalmente, queriam imitar seus comportamentos. A Chocolate Pan, percebendo essa dinâmica, decidiu capitalizar a curiosidade das crianças e criar um produto que simulasse o ato de fumar, mas sem os riscos reais do tabagismo. Assim, os cigarrinhos de chocolate foram lançados no mercado. A embalagem imitava um maço de cigarro e os próprios chocolates tinham a forma de cigarros. A imagem de crianças saboreando esse chocolate, como se estivessem fumando, não apenas refletia a realidade da época, mas também incentivava as crianças a participar daquela atividade adulta de maneira segura. Nas décadas de 1940 a 1990, o uso de cigarros por crianças e adolescentes era mais comum do que podemos imaginar e estava enraizado na sociedade de maneira preocupante. Vários fatores contribuíram para este fenômeno, e para alguns, na época, poderia ser que os cigarros de chocolate, da Chocolate Pan, talvez poderiam ter desempenhado um papel na normalização e no incentivo ao consumo de cigarros por crianças e adolescentes.
Na mesma época, a publicidade era um veículo poderoso para moldar as preferências das crianças, e a Chocolate Pan não estavam ali a essa realidade. Ao capitalizar a cultura do tabagismo e apresentar os cigarrinhos de chocolate de uma maneira que lembrava os cigarros reais, a empresa brincava com a curiosidade e o desejo de imitação das crianças. Isso, por sua vez, poderia ter tido um impacto significativo na forma como as crianças encaravam o ato de fumar, tornando-o ainda mais desejável e potencialmente influenciando seu futuro relacionamento com o tabaco. A publicidade infantil desempenhou um papel importante ao criar uma aura de glamour em torno dos cigarros de chocolate, o que poderia ter contribuído para a normalização do ato de fumar, mesmo que de forma lúdica. O outro lado da moeda, não menos importante, seria que ao criar os desejados cigarros de chocolate, a empresa não apenas refletia a realidade da época, mas também incentivava as crianças a participar daquela atividade adulta, de maneira segura sem danos à saúde, conseguindo criar um produto que atraía a imaginação das crianças e as fazia sentir-se como adultos, sem contar com os riscos associados ao tabagismo. À medida que o tempo passou, a sociedade tornou-se mais consciente dos riscos à saúde associados ao tabagismo. O Ministério da Saúde começou a combater o tabagismo na década de 1990, e a Chocolate Pan, preocupada com o impacto negativo potencialmente da sua imagem, renomeou o produto para Rolinhos de Chocolate em 1996. Embora o produto não fosse mais vendido pela empresa, a mudança refletiu uma evolução na consciência social sobre os perigos do tabagismo, especialmente entre crianças e adolescentes. A prática de imitar o ato de fumar com um cigarrinho de chocolate era vista como preocupação, pois poderia influenciar as crianças de maneira negativa. Então, nos anos seguintes, a Pan seguiu uma nova linha e continuou a criar produtos deliciosos que conquistaram o coração dos brasileiros. Entre eles, pães de mel cobertos com chocolate, moedas de chocolate embrulhadas no papel alumínio dourado, granulados para enfeitar doces e bolos e muitos outros. A estratégia da marca era clara: criar produtos inovadores e diversos que representavam elementos do dia a dia sob a forma de chocolate. Dois desses produtos notáveis foram as moedinhas de ouro de chocolate e os lápis de cor de chocolate. As moedinhas de ouro de chocolate eram um deleite delicioso que imitava as moedas de ouro do mundo real. Cada moeda de chocolate era embalada individualmente em papel alumínio dourado, criando uma sensação de riqueza e tesouro. Essas moedas de chocolate não apenas ofereciam um sabor doce e suave, mas também desencadeavam a imaginação das crianças, permitindo-lhes criar histórias de aventuras e descobertas. Os lápis de cor de chocolate eram uma maravilha para os entusiastas da arte, jovens e velhos. Com suas semelhanças surpreendentemente com os lápis de cores reais, esses chocolates eram um exemplo perfeito de como a Chocolate Pan conseguia transformar objetos do cotidiano em guloseimas atraentes. Os lápis de cor de chocolate também demonstravam a versatilidade da marca em criar produtos que cativam várias faixas etárias. Ambos os produtos foram um sucesso, não apenas devido ao seu sabor excepcional, mas também porque transformaram objetos cotidianos em experiências de sabor e diversão. Eles eram populares entre crianças, que adoravam a ideia de brincar com os alimentos, bem como entre os adultos que apreciavam a nostalgia e a criatividade por trás dessas inovações. Esses produtos também demonstram como a Chocolate Pan sempre esteve à frente do seu tempo, combinando qualidade, inovação e uma abordagem criativa para conquistar o mercado de chocolates. Ao transformar os elementos comuns do cotidiano em doces, a marca proporcionou momentos de alegria e diversão para pessoas de todas as idades. Mesmo quando enfrentou desafios ao longo da sua história, a Chocolate Pan deixou um legado de produtos que se tornaram parte das memórias doces de gerações de brasileiros. Após décadas de domínio de mercado sendo desejado por todos, em 2002, quando começou a enfrentar dificuldades financeiras, a empresa entrou com um pedido de concordata. Após a morte do último fundador, Oswaldo Falcheiro, em 2005, a Pan passou a ser dirigida por suas filhas e genros. Em 2007, a empresa inaugurou sua segunda loja de fábrica no bairro de Taubaté, em São Paulo, na tentativa de retornar ao mercado que havia perdido. Ela também entrou a entrar em novos segmentos de mercado, como uma linha de sorvetes e doces. No entanto, a empresa se viu novamente em dificuldades, o que a levou a entrar com um pedido de recuperação judicial no início de 2021. Porém, nada disso conseguiu colocar a empresa novamente no topo do mercado. Uma marca que cativou gerações, apesar das controvérsias, proporcionou lembranças a todos que viveram sua infância e adolescência na época. A Chocolate Pan é um exemplo da evolução das práticas comerciais e das mudanças da sociedade ao longo do tempo. A história dessa fábrica de chocolates é incrível e também controvérsia, mas também representa a passagem do tempo e as transformações que moldaram a maneira como vemos o mundo hoje. E agora, em 2023, a história continua com um leilão de uma marca que é o sinônimo de nostalgia para os brasileiros. Conte para nós nos comentários se você se lembra do cigarrinho de chocolate e se isso influenciou algo em sua vida. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Somos o Trio de Negócio.